Muito bom dia Rio de Janeiro, bom dia Brasil, com que prazer estamos aí juntinho de vocês. Alô, você que vem de Niterói, a ponte tá com tráfego intenso e meio que quase que parando, né? Principalmente na chegada ali ao viaduto do antigo gasômetro. Então essa informação agora bem recente que a gente tem. Moradores da Pereira Nunes estão reclamando de constantes assaltos por ali, inclusive assaltos a padarias. E olha que ali fica perto do 6º Batalhão de PM. No Leme, policiais confundem guarda-chuva com fuzil e matam um. A coisa aconteceu, os policiais estavam fazendo uma operação ali no Morro do Chapéu Mangueira, quando apareceu um cidadão e, de repente, com a escuridão, pelo menos essa é a informação que a gente tem, os policiais acharam que aquele guarda-chuva muito comprido, que aquele que não é mais pocket, digamos assim, seria um fuzil e, lamentavelmente, mataram o rapaz. É um negócio complicado que mostra, inclusive, a dificuldade que se tem em termos de Rio de Janeiro, notadamente nas comunidades, porque nas ruas ainda você tem iluminação, embora parece que o policiamento fugiu. Aqui na Tijuca, então, aqui na Avenida Maracanã, é um negócio impressionante, porque há pouco, ali perto da saída da Major Ávila, havia, há pouco tempo, havia uma cabine toda blindada e tal, de polícia, PM e tal, só que nunca tinha polícia dentro, né? Aí, de repente, um dia eu estava nas minhas caminhadas, quando eu estou passando, vejo um guindaste na sutil levantada da cabine, o guindaste levantando a cabine. Falei, meu Deus do céu, vamos botar outra? Não, deixou de haver. Muito bem, deixou de haver, mas partiu para existir duas agora. Existem duas cabines da PM. Uma ali na esquina de Francisco Xavier com a Avenida Maracanã, que também tem a cabine, mas não tem policial, e outra em frente ao Shopping Tijuca. Boa, bonita, numa posição alta, tem a cabine, todas as duas blindadas, mas não tem PM. E a constante reclamação não é por causa dos PMs, não. Os PMs redobram em esforços, né? No sentido de tentar chegar, na medida do possível, e evitar este ou aquele assalto. Mas acontece que, primeiro, a polícia tem problemas de salários, principalmente salários baixos, e tem problema também de recebimento de salário. Então é um negócio muito complicado que tem que se desenvolver na medida em que haja uma nova governadoria, porque hoje o Estado está realmente quebrado, o Estado está falido. Por falar em Estado quebrado, Estado falido, eu quero pensar algumas coisas que estão acontecendo aí nessas eleições. Eu acho esse tal de Meirelles uma pândega. Eu não sei o que é pândega, não, mas deve merecer o adjetivo. É um negócio, seu Meirelles, seu Meirelles, me perdoe se você vai votar no Meirelles, mas eu ouvi outro dia que é o próprio reconhecimento da incompetência, falando em competência, porque esse cidadão estava dizendo o seguinte: olha, a situação é o seguinte, eu não prometo nada, mas se você concorda comigo que a economia tem que melhorar, é assim, então, entende, é isso mesmo, porque se estão falando aí que o Estado está quebrado e vão fazer milagre, quer dizer, quem é que quebrou o Estado? Foi ele, porque ele é ministro do homem aí, do Temer. Se ele bota na propaganda dele que ele reconhece que, mesmo na hipótese do que o Estado está quebrado, quer dizer, ele próprio está dizendo que ele ajudou a quebrar. É um negócio muito louco. Então, nessa hora, você tem que parar para pensar, pode ter qualidades, não duvido e tal, todos eles dizem que tem qualidades, eu quero ver na hora, depois de assumir, o que podem fazer. Nós estamos precisando de um bom governo, seja ele quem for, mas vamos parar com o radicalismo, pelo amor de Deus. As minhas caixas postais, o pior é o radical de direita ou o radical de esquerda, porque os caras não se bastam de mandar para você, olha, vota em fulano porque ele é o melhor. Não, o cara esculhamba o outro, o cara esculhamba a vida, e não raro esculhamba o próprio país. Quer dizer, eu já vou deletando, é mensagem política, e tem uns que dizem assim,
assim, não deixe de passar, passe sem dó. Ora, vá pro raio que os parta, com todo respeito, desculpa a expressão, mas é que tem hora que cansa, tem hora que cansa. Meus amigos, vamos fazer um panorama, porque nós temos duas figuras impolutas. Outro dia eu fui saber, eu falava muito isso, impoluta de caráter sem jaça. Aí você, o que é jaça? A minha avó que dizia isso. Aí eu fui descobrir que jaça é o seguinte: quando o cara tira da pedra bruta, olha que imagem, quando ele tira o diamante, tem aquelas coisinhas ainda que restam da pedra que não vale nada. E essas coisinhas de pedra que não valem nada se dá o nome de jaça. Então, quando eu digo que esses dois amores aqui, com todo respeito, como amigos, né? Porque senão hoje confunde. Então, esses dois amores queridos, né, são de caráter sem jaça, são pessoas de bom caráter. Pela ordem da câmera, né, para não atrapalhar a Samira. Bom dia, Samira, tudo bem contigo? Muito bem. Nosso dedicadíssimo jornalista Davi Teles, nosso companheiro, produtor na época da Manchete, da Tupi, lá nos anos 90, resistindo, não desistindo bravamente. Bom dia, Davi. Bom dia, Fernando. Bom dia, Maurício. Bom dia, Samira. Fernando, e olha, parabéns por essa abertura, porque realmente a gente tem que parar com esses radicalismos. Pô, não é? A solução para qualquer situação é o meio, é o equilíbrio. O equilíbrio, é o equilíbrio, vai com calma. Não existe salvador da pátria. Não existe. Né? Seja ele à direita ou à esquerda. Karma. A gente tem que pegar as ideias da esquerda, as boas ideias da direita, juntar isso e fazer, quem fazer sabe, uma coisa melhor. Uma coisa nova, talvez, não sei. Mas o que não soma, eu posso afirmar com certeza, categoricamente, Fernando, eu acho, não sou eu, a história prova isso, que nenhum radicalismo, nem de direita nem de esquerda, resolve problema nenhum. Mas qualquer coisa me chama. Maurício Vega, uma das vozes mais bonitas do rádio, uma das vozes mais bonitas como intérprete, como dublador. Bom dia, Maurício. Bom dia, meu querido Fernando. Bom dia, Davi. Prazer enorme estar aqui. Você falou do Meirelles. Você sabe que eu, quando era criança, não sei, criança, adolescente, quando a gente ficava com raiva de alguém, mas não queria falar um palavrão muito grande, mandava o cara pra casa do Meirelles. Então, não sei, já é meio careca assim, né? Sabe como é que é? É verdade. Mas, de qualquer forma, é um prazer estar aqui, uma alegria estar aqui com vocês. Uma alegria toda nossa de ter amigos queridos, e são queridos realmente, né? Tem uns, quando a gente recebe de uma forma mais formal, né? Até adquirir intimidade. Mas quando o programa está com dois amigos queridos, fica muito fácil de fazer, né? Então tem isso, né? Qualquer dia eu vou chamar aqui o Meirelles e outros para poder votar. Gente, desculpa, se você vai votar, ele vota, tá tudo. Mas é engraçado. Eu sou apenas. Olha, você tem que chamar gente competente. Chama o Meirelles. Não, tem uma gravada assim. Você tem que chamar gente competente. Por exemplo, eu. Quer dizer, é o máximo da modéstia. Né? Agora, é a babaquice do brasileiro, o que é isso aqui? É um osso. É o osso dele. Peraí, com licença. Vem cá, Todinho. Samira, mostra o Todinho aqui. Mostra o Todinho aqui. Olha aqui, esse é um momento solene. Esse osso está ligeiramente sujo. Mas é porque ele vive com ele, Mordinati, meu bem. Esse é o mascote do programa. É o nosso menininho de 10 meses apenas. Mas então tem um negócio louco. Quer dizer, então, e eu acho que eu usei até um termo meio forte, esse negócio de babaquice de propaganda, porque estou pegando no pé do Meirelles hoje. Quer dizer, a outra coisa é o seguinte: veja, eu sou competente. Aí ele fotografado ao lado do Clinton. Ou qualquer pessoa que tem uma ligeira posição, né, nos Estados Unidos pode estar ao lado do Clinton. Isso não quer dizer competência. Né, necessariamente. E o Clinton nem é mais presidente, mas é o que tinha. Né? Então, veja você, né, como eu chama, vai lá. Sei que você está zangado comigo. Você não tem culpa de ter escolhido ele para votar. Mas vamos lá. Minha gente querida, vamos àquele momento de oração para abençoar o nosso dia, né? Lembrando aí, olha, o Josemar Baiano, que ele falou? Ele se juntar todos. O que então dá um presidente. Tomara que seja o melhor. O Marco Silva, lá dos Estados Unidos. Tá dando para vocês verem daí, gente? Que o Tim Maia fez uma música para o Fernando Sérgio?
É ele mesmo? tá dizendo que o Tim Maia fez uma Lá vem música pra sacanagem, você. lá vem sacanagem. Provavelmente. Porque outro dia ele falou que se ele ganhar na loteria lá dos Estados Unidos, ele vai pagar uma peruca pra mim e pra um outro que estava aqui, que era o Josemar. Poxa. Pô, sacanagem. Eu sei que eu tô com pouco cabelo. Pô, vê se Entendeu? dá pra uma terceira. Outro dia eu contei, tem 136. Mentira. Olha lá. Eu quero mandar um carinho, Samir, antes que eu me esqueça, para o nosso querido Oscar Berro. Abraço, um dos maiores cientistas que o Brasil tem, né? Foi diretor dos hospitais federais do Rio de Janeiro, uma pessoa extremamente solidária, com quem eu tive a oportunidade de falar pouco. Olha, eu vou dar um alô para você. Mas qual o motivo especial? Não tem motivo especial. O motivo é acarinhar um querido amigo, que é o nosso querido doutor Oscar Berro. Muito bem, oração, a prece de Cáritas, depois a gente volta. Vamos todos rezar a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o poder e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Muito bem, então tivemos o nosso momento de oração. Vocês já viram aí que o computador é Compaq Presário, né? Nós aqui temos, principalmente em ação neste programa, alguns computadores da Compaq, que realmente resolvem. São bons computadores medianos, né? Mas medianos que eu digo que é na possibilidade que você tem de utilizar para um programa, né? Se você precisar de algo mais sofisticado, tenha certeza de que a Compaq tem também. Eu quero mandar um grande abraço para o nosso querido Fernando Pereira e Olenka Fatioli, que estão nos Estados Unidos. Ele é... que Estados Unidos, estão na Europa, né? Ela, não. Eu falei que eu fui falando o nome, estou lembrando dos Estados Unidos, do Bill Clinton, mas na verdade estão na Suíça, a bem da verdade. E o Fernando Pereira, ele é o presidente da Projac Seguros, a quem eu mando um grande abraço. Outro dia eu tive com o César
empresário que é o dono da Garota da Tijuca, né? Cesário é um empresário português que mora em Vila Nova de Gaia, né? Tivemos a oportunidade de estar com ele, que fica aqui na Praça Vanhagem. Um abraço grande também ao nosso querido Cesário, que por sinal é o dono da Garota de Ipanema e de todas as outras garotas da Tijuca, mas não é que ele seja namorador, não é isso. É o restaurante que tem esse nome. Eu quero mandar um abraço também para o Álvaro da Camélia Flores. Alô, Alvinho, como é que vai você? Tem o Álvaro pai e tem o Alvinho e tem o Serginho, meu amigo e fã de muitos anos, né, Serginho? Um abraço para você. E tem o Robertinho. O Robertinho é de uma delicadeza, rapaz. É um negócio incrível o Robertinho, né? Gente boa também. Camélia Flores fica ali no Mercado das Flores. E outra coisa, se você vai fazer seguro, Bradesco Online. Bradesco Seguros é a melhor opção. É só você acessar, chama a Bia, que ela resolve o seu problema. Muito bem, isto colocado, isto posto, agora com a presença desse garotinho, que é meu garotinho querido, que presentemente ele estava, olha só, ele já está querendo participar do programa, né, meu bem? Esse cara, olha, mas eu aconselho, quem puder ter, tenha, porque é muito bom. Ontem ele ficou na cama por volta de 10h30, 11 horas, eu estava lá vendo televisão lá no quarto, ficou junto comigo brincando o tempo todo. É um bebê de 10 meses, um shih tzu. Muito bem, isso colocado, isso posto, vamos primeiro tempo dos debates, depois a gente vai intervalar com o sucesso da Marion Duarte, que é um sucesso que eu sugeri que ela gravasse, ela gravou. Gente, vocês precisam ver como está Nuvem de Lágrimas, gravado pela Marion Duarte. Daqui a pouquinho a gente conversa com isso. Mas esse é o perigo, né? Começando aqui pelo nosso querido Davi Teles. Essa história acontecida lá no Leme, mais particularmente na comunidade do Chapéu Mangueira, né? Chapéu Mangueira, isso mesmo, né? Então, o rapaz trabalhador, né? Tava pai de família, inclusive, e leva um tiro e lamentavelmente falece porque confundiram, por falta de iluminação, aquele guarda-chuva grande com um fuzil. Quer dizer, é um triste incidente que mostra quanto tem de ser resolvido no Rio de Janeiro a respeito da violência, né? Perfeito, Fernando. Isso aí, essa tragédia é mais uma demonstração do despreparo dos nossos agentes, os agentes responsáveis pela nossa segurança. Porque, evidentemente, se você tem um treinamento no sentido de que não vamos atirar primeiro vamos tentar identificar, ver qual é a situação, se você tem esse treinamento voltado para a preservação da vida, poxa, eu tenho quase que certeza que uma tragédia como essa seria evitada. Mas o que acontece? Hoje, em função dessa onda de violência, a pressão da mídia, a pressão da opinião pública, esses soldados, esses agentes, essas forças de segurança são coladas nas ruas sem o menor preparo e com uma pressão enorme por resultados. E o que nós estamos vendo? É exatamente isso. O número de PMs vem aumentando desde as estatísticas. 73, se não me falha a memória, mortes assim, este ano. Esse ano, a situação das balas perdidas, a situação, segundo eu não tenho aqui agora de cabeça os dados, mas eles têm aumentado, não há uma redução em nenhum dos itens que são analisados nesses levantamentos. Ou seja, a gente vai ficar sendo até repetitivo, mas o que nós precisamos é de preparo, de inteligência para combater a violência. O Maurício Berga, às quintas-feiras nós temos aqui um dos grandes psicólogos do Brasil, que é o Aibinder. Hoje, terça, quarta, quinta-feira, sempre tem o Aibinder, tem o Silvio Provenzano, e tem às vezes o Gelson Cunha e quem mais? Quer dizer, enfim, daqui a pouco eu lembro, porque é muita coisa na cabeça. Mas o Aibinder, outro dia o Gelson estava aqui, e o Gelson comentou que estava num ônibus todo de terno e gravata e tal, indo para não sei onde. Aí virou o Aibinder e disse assim: olha, mas ônibus é perigoso. Eu disse assim: não, eu prefiro o ônibus a dirigir o meu carro. Tem lógica? Você acha que hoje no carro tem mais perigo ou tanto perigo quanto no ônibus? Eu acho que tem tanto quanto. Bom dia, desculpa. É verdade, bom dia, Fernando. Com certeza, eu acho que tem tanto quanto. Agora, a questão dessa morte dessa pessoa com um guarda-chuva, eu acredito também que a falta de respeito, os bandidos
já não tem respeito nenhum com a polícia. Os bandidos não têm consideração nenhuma com a polícia, eles pegam e matam, como dão um chute numa pedra, eles atiram em alguém e matam. Então, sabendo, matam. Sabendo, eles matam. E aí o policial, eu acho que diante de uma possível ameaça, tudo bem, a falta de preparo entra nessa hora, mas diante de uma possível ameaça, medo de morrer, medo de... Porque eles sabem manda bala. Que por qualquer coisa, só pelo fato deles estarem com a farda, eles podem morrer, eles podem ser baleados. É verdade. E eles mandam bala, quer dizer, é falta de preparo, é medo, é falta de respeito, é uma série de coisas que, infelizmente, a gente hoje em dia, toda hora a gente cai nesse assunto. Né? Toda hora a gente... Não precisa muito, um dos grandes governadores era um ladrão, né? Que é grande, que eu digo entre aspas, que era muito respeitado, o Cabral. Sim, né? Sim. Respeitadíssimo, né? Quer dizer, já condenado aos 100 e tantos anos de prisão. Quer dizer, então isso aí degringolou o Estado todo. Mas falando uma outra coisa, que é um dos assuntos que eu vi ontem e fiquei impressionado, porque algum tempo atrás, sabe, Maurício, algum tempo atrás eu pensei que só nos Estados Unidos que tinha 5 mil carros ditos elétricos, né? Mas eu já soube ontem, oficialmente, através de um telejornal até, não sei se foi da Globo ou da Record, que no Brasil já existem 1.700 carros híbridos, ou seja, elétrico ou gasolina, elétrico ou álcool, né? Ou etanol. Né? E que essa tecnologia tende a crescer, mas tem que haver preparo, porque 30% da frota é o objetivo deles chegarem até daqui a 10 anos. O futuro é mesmo carro elétrico? Eu acho que tem que ser, né? Tem que ser. O combustível... Não polui, né? O combustível também está acabando, né? O petróleo é cada vez mais difícil de achar, apesar de pré-sal e etc. Mas eu acho que é por aí sim. E a geração dessa energia elétrica também, ela pode ser explorada através da natureza, através do vento, através do sol, quer dizer, você tem condição, não vai precisar... E vai ser muito mais barato, né? Sim, muito mais barato, quer dizer, outros países já usam muito os rodamuinhos, redemoinhos, sei lá como chama. Eu vi no Nordeste... As placas, né? De captação de energia, hoje em dia você vê... Parece ventilador enorme, né? É mais ou menos como venta, né? Mas chama o Meirelles. Com todo respeito, não aguenta. Isso é ótimo. Mas na falta do que fazer, chama o homem. Aquelas placas que você coloca no telhado, você consegue... O problema é o preço, né? Elas ainda... A instalação desse material ainda está muito cara. Agora, o governo já está estudando uma maneira de subsidiar a instalação desse material para exatamente o preço ficar mais em conta e você conseguir colocar e diminuir o tempo em que você vai ter esse retorno. Porque hoje você instala isso, eu imagino que você vai levar uns 3 anos para, na economia de energia, recuperar aquele dinheiro que você investiu. Então, e não são carros baratos, que no Brasil o mais barato está custando 110 mil. Que é um da Toyota. Que o carro que você está falando é o Prius. É o Prius. E eles são... o Prius, se eu não me engano, é uma tecnologia em que o veículo vai se realimentando. Tem aquele que você tem que ligar na tomada. Esses ainda, aqui no Brasil, eu não sei se já existe. Diz que só no caso de você adaptar dentro da sua casa. Mas que poucos postos existem, foi até motivo da reportagem. Deve dar porque você precisa de não sei quantas horas, né? Você não vai sair da sua casa. Parar. Eu tenho que chegar no meu trabalho às 10 horas da manhã, eu vou sair às 5 para parar no posto, ficar de 5 às 9 abastecendo. Você não vai fazer isso, né? Quer dizer, então... Isso tem que haver toda uma mecânica que vá resolver o problema. Agora, Davi, o carro elétrico não faz barulho, né? Não. Há pouco tempo dizia-se que aqui no Rio de Janeiro, eu nunca vi por aqui. Eu acho que eu vi um passando. Tinha 50 táxis elétricos. Que estavam, a Nissan lançou um modelo e colocou vários desses modelos na praça, mas depois parou. Eu não cheguei a ver nenhum. Não cheguei a ver nenhum carro elétrico. Eu queria colocar um dado interessante nesse debate, que realmente eu acho que esse é o futuro, e acho que seria muito bom para todos nós, em termos de poluição e etc, etc. Um problema que eu vejo é que, lamentavelmente, a indústria automobilística, hoje, do modelo econômico, da maneira como está estruturado, para a indústria automobilística, isso aí
para os empresários não vai ser interessante nesse momento essa mudança nem essa migração. Ah, sim, porque está todo um investimento em cima então, da tecnologia tradicional. Né? Isso, Fernando. Então eu acho que a dificuldade para que esse carro elétrico chegue a um preço ao alcance da população e que se torne, as pessoas passem a comprar esse veículo, é exatamente esse interesse da indústria automobilística. Porque os caras vão fazer de tudo para manter um preço elevado, não fazer uma propaganda, uma divulgação dessa inovação que é excelente para o meio ambiente, para os recursos do planeta e tudo. Só que eu acho que vai ter esse componente aí econômico que vai dificultar, vamos dizer assim, o aumento do consumo desse tipo de veículo. Pois é, agora pela primeira vez vai ter um turista que vai circundar a Lua. Daqui a pouco eu vou falar com eles depois da música da Marion. Pela primeira vez, já foi anunciado nos Estados Unidos, mas o nome está sendo preservado. E por um motivo muito simples, é que ele vai pagar uma nota preta para ter a oportunidade de sair, dar uma volta no entorno da Lua e voltar a uma grande empresa que fez lá o foguete e tal, e Deus permita que tudo funcione bem. Outro dia eu ouvi aquele astronauta brasileiro dizer que o grande problema é a aceleração. Na hora que o negócio acelera, porque literalmente o foguete está... Literalmente o foguete está na tua traseira, né? Então não é uma coisa... Diz ele, o brasileiro, diz que trincou os dentes todos. Aquele negócio... Vai ou não vai? O bilionário japonês, é um bilionário japonês que vai pagar... SpaceX. E você viu a quantia que ele vai pagar? Segura. Daqui a pouco você vai dizer, olha, vamos aplaudir a nossa, daqui a pouco na volta, claro, a nossa querida Marion Duarte, que é uma craque maravilhosa, uma baita de uma cantora. Ela, algum tempo atrás, ela estava precisando de uma música para complementar, ligou aqui para casa, disse, Fernando, o que você acha e tal? Eu falei, olha, é do Paulinho Debete, do Paulinho Rezende, que eu mando um grande abraço, grava Nuvem de Lágrimas. Só que a Nuvem de Lágrimas, se eu não estou errado, é uma guarânia. E ela gravou em ritmo de samba. Veja que lindo que ficou o arranjo. Vamos lá.
coração não se deixe enganar. Vive tentando paixões pra fugir da saudade, mas corpo na cama, a realidade é só a sua ausência doendo demais. Dá um vazio no peito, uma coisa ruim, o meu corpo querendo seu corpo em mim. Vou sobrevivendo no mundo sem paz. Fico triste de ter você longe dos olhos e dentro do meu coração. Me ensina a te esquecer. Ontem eu logo me tive dessa solidão. Fico triste de ter você longe dos olhos e dentro do meu coração. Me ensina a te esquecer. Ontem eu logo me tive dessa solidão. 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 Muito bem, aplausos aí para nossa querida Marion Duarte. A Marion, que além de confreira da Confraria dos Amigos do Rádio, a Marion agora participa também da Fraternidade da Comunicação. Então, um abraço para Marion Duarte, esse trabalho bonito que é feito também pela Celeste Maria. Um abraço para a nossa amiga comunicadora Celeste Maria. Mas os caras vão pagar uma baba, né, Davi, para poder voar e dar o entorno da Lua, né? É isso aí, Fernando. Como é que é isso? É um japonês? A matéria aqui na Folha de São Paulo. É o bilionário japonês Yusaku, cuidado. Yusaku Maezawa, acredito que seja a pronúncia seja essa. Famoso por desembolsar uma... Yusaku o quê? Yusaku Maezawa. Nossa, mãe. Acredito que seja essa. O cara vai dar quanto? Com todo respeito. O detalhe é que ele é conhecido aí no meio. No meio milionário? Que é um meio que a gente não tem a menor ideia. Né? É igual o Gelson falou aqui, jornalista e radialista, é tudo duro, né? A gente só tem terno e gravata para dar a impressão de que é autoridade. Mas vamos lá. Pois é, ele é famoso aí por pagar quantias altas por quadros, obras de arte. Ele vai virar o primeiro turista a orbitar a Lua. Certo. E de quebra pode levar meia dúzia de artistas. Tem isso? Tem isso? Ele vai levar meia dúzia de artistas. Não sabia, não. Ele é um colecionador de arte, ex-músico indie, empresário da moda de 42 anos e foi anunciado na noite desta segunda-feira como o tal passageiro misterioso pelo fundador da empresa SpaceX, o Elon Musk, na sede da empresa em Los Angeles. Agora, detalhe, Fernando, o Musk afirmou que a viagem será feita num mega foguete que custou a bagatela de 5 bilhões de dólares. Vai durar de 4 a 5 dias, sem pouso na Lua, e deve acontecer em 2023. Olha só. Agora, é impressionante 2023 já tem um tempinho. O que não faz, né? Porque eu vi no noticiário da Globo, Maurício, que aí não dá o valor, mas o valor é o equivalente a 100 milhões de reais. Mas o cara vai pagar para aqui fala que ele 5 dias. Uma fortuna de 3,6 bilhões de dólares. A fortuna dele vale menos que o foguete. Eu pensei que a fortuna dele valesse mais, mas de qualquer forma, o cara tem 3,6 bilhões, ele vai dar 100 milhões. Seria teu objeto de consumo? Não. Tem um foguete nas costas. Não, de jeito nenhum. Eu prefiro, não sei, né? Com todo respeito. A gente quando tem, vive com X, a gente
gente pensa numa coisa, agora quando a gente vive com 10x, a gente pensa outra coisa. Pode ser, até mas mais... essa história, fala sério, né? Isso me lembra uma amiga nossa, a Thaís Matarazzo, que é editora da editora Matarazzo de São Paulo, a quem teve até um lançamento do livro dela aqui no Rio de Janeiro, algum tempo atrás, e a Thaís estava contando que ela estava em Portugal, e Portugal não se fala bunda, né? Se fala rabo, porque agora já está disseminando também a palavra bunda, porque tem a Globo Internacional, né? Então as novelas já... Mas não é a coisa. Então ela pegou um ônibus lá, né? E a mulher ficou meio que presa, você está me entendendo? Uma das senhoras, a senhora falou: e o motorista? Ô motorista, abre essa porta que eu estou com o rabo de fora. Quer dizer, aí no caso é o seguinte, você está com um foguete no rabo, né? Porque é basicamente isso, você está sentado lá em cima, na ponta daquele negócio, né? E o treco vai que vai, né? Você iria? Eu não, tô fora. Eu até gostava muito de avião, né? Não vou nem de avião, não quero ir. Já pensou um treco desse? E não há a menor certeza de que tudo vai acontecer bem, né? Olha, eu respeito até, eu acho até interessante, cada um faz com o seu dinheiro que bem entender, né? Tal. Agora não seria mais... Eu não vou dar aquele tipo de papo correto, né? Politicamente correto, aquela coisa. Pô, mas o cara que tem uma grana dessa... Chama o Meirelles. Desculpa a expressão. O cara tá fazendo... Pega esse dinheiro, pega esse dinheiro e vai ajudar, porque tem o mundo inteiro... Tem gente passando fome, passando fome, meu irmão. E para ter um prazer, né, que se tudo correr bem, vai dizer fui. Mas, meu Deus do céu, de prático, o que tem isso? Pois vai passar 4, 5 dias, dá uma volta. 4, 5 dias, dá a volta e volta. Não, e pode voltar com o pensamento meio virado. Porque, sabe lá, vai para um lugar sem... Olha, a gente pode não ter o dinheiro do japonês, mas o que a gente está sacaneando o japonês não está no gibi. Esse é que é a vingança dos pobretões. É mais ou menos isso. A gente não tem dinheiro, então vamos sacanear quem tem. Porque é tanta coisa boa que o cara pode falar, até para ele. Sim. Até para ele. Não, você quer ver? Olha, o Bill Gates aí agora, recentemente, Bill Gates, ele pegou uma grana aí, jogou na fundação dele para ajudar não sei quantas crianças na África. Pô, que coisa bonita. Bonito, é verdade. Cara, poxa, ele tem dinheiro. Uma preocupação. O cara do Facebook também andou, né, apesar das atrapalhadas já feitas com o Zuckerberg também andou fazendo esse tipo de... Faz esse tipo de ajuda, né? Fez uma rede mundial, né? Transformar o mundo melhor. Nada contra quem vai viajar, mas deixa para os astronautas, né? Porque aí é pesquisa científica. Pesquisa, né? É uma coisa, você vai lá para saber alguma coisa, para trazer algum conhecimento para ser aplicado aqui na Terra, alguma coisa assim. Agora, você vai simplesmente para dar um passeio. Né? E queimar 100 milhões o equivalente a 100 milhões de reais. Quer dizer, ele pega um pouquinho desse dinheiro, passeia aqui pelo Brasil e deixa o resto para a população que está precisando. Resolvia bem, né? É verdade. Quer dizer, é aquela história, tem umas maluquices, né, que acontecem, né? Eu acho... Você se lembra quando o Collor no meu programa deu uma vaca de presente? Lá na Manchete? Eu me lembro sim, Fernando. Lembra desse episódio? Os detalhes, mas eu me lembro desse detalhe. Não, o Carlos Collor, nosso querido compositor da música popular brasileira, Carinho, beijo pra você. O Carlos estava promovendo um artista e tal, um cantor. Lembra disso? Aí procurou a manchete da Block. Aí eu disse, pô, olha, vamos fazer o seguinte, estava faltando carne no mercado, carne estava cara. Foi em 90. Acho que os anos 80, não foi nem 90 não, tô velho mesmo. Então o resultado, aí então tá bom, eu dou uma vaca de presente no final e tal, o que chamava atenção, né? Aí o pessoal, poxa, como é que ele vai dar a vaca, né? Mas todo mundo combinou e esquecemos de combinar com o dono da Manchete, que era o Adolfo Bloch. Nós então, isso num programa, o Carlos Sigelman, que era o diretor da Manchete AM FM, topamos, tocávamos todo dia. Eu acho que era o Jorginho, o cantor. Jorge, esqueci o segundo nome dele. Até direitinho e tal, música bacana e tal, mas enfim. Aí no final do mês, o Collor, criativo como era, chega com uma vaca dentro de um caminhão, a vaca segurada por coitadinha. Hoje a Sociedade Protetora dos Animais, né, não tive nada com isso. Mas ele chegou com a vaca estava amarradinha, ela não podia cair de um lado nem do outro, mas não era uma coisa cômoda, né? Ela veio lá da fazenda dele, que fica aqui perto de Guapimirim. Aí resultado,
estacionou a vaca naquele obelisco, aquele negócio que tem lá na porta da Manchete. Hoje só tem o prédio, né? Mas na época estava assim, televisão, estava uma vaca com faixa. O programa Fernando Sérgio dá uma vaca, não sei o que, o ouvinte vai ganhar uma vaca. Aí eu estou lá em cima, eu acho que o Davi, que me avisou, o Davi era o produtor. Eu estava no jornalismo, não, o produtor do seu programa na época era o Viegas. João Carlos Viegas. Eu trabalhava na produção, eu entrava no seu programa com flash. E eu estou lá no jornalismo até preparando o flash e toca o telefone, o interfone, eu pego e o segurança... Por acaso tem alguém da produção do Fernando Sérgio? Eu falei, pois não, estamos aqui. Não, nós estamos com um problema aqui, que tem uma vaca aqui na frente da Manchete. Eu falei, como assim uma vaca? Aí eu fui me inteirar e aí era a promoção e o Carlos Cola levou E o final da história é o seguinte, o ouvinte, como é que ia levar a vaca para casa? Muito simples, o Cola, criativo como sempre, deu o dinheiro da vaca e voltou com a vaca para a fazenda dele, né? Então esse foi o resultado. Mas o mais hilário foi que o Sigma chega lá para mim, não há de se lembrar disso, ou talvez lá no corredor, disse assim, Fernando, olha, você se resolveu que o tio Adolfo está vindo aí e eu não tenho nada com isso, o problema é seu, do seu programa. E ó, vazou. Aí eu fui lá para baixo, aí vem o seu Adolfo, que Deus o tenha, né? Que jeitão dele assim, olhou, parou, olhou para a vaca, olhou para mim, que porra é essa? e vazou também. E a coisa se resolveu. Isso faz nos lembrar, né, Fernando, aqueles velhos tempos do rádio, que era muito gostoso. Exatamente. FM, a Nativa. A Nativa, bem mais recente, que lamentavelmente acabou, uma rádio emblemática, né? O nosso Maurício fazia um sucesso muito grande a partir de 10 horas da noite com o programa dele. Tem alguma coisa pitoresca que você possa registrar? Não, só um detalhe até curioso, eu montei Facebook, eu sou um adepto do Facebook há semanas. Facebooker. Facebooker, né? Há semanas. Então, até pouco tempo, eu resistia. E aí, criei o Facebook e começaram a aparecer pessoas querendo ser meus amigos, né? Que bacana. Aliás, é uma expressão que eu confesso que eu não gosto muito. Porque não são conhecidos. Mas é porque amigo é uma coisa muito mais importante, muito mais forte, Mas enfim, aí eu fui aceitando essas pessoas e comecei a receber aquele carinho que a gente recebia na época, né? As pessoas dizendo, poxa, Maurício, que saudade de ouvir sua voz, que saudade. Aí colocaram porque tem tudo isso no YouTube, né? Colocaram... Qual é o Facebook? Se as pessoas o meu é quiserem Maurício acessar. Berger. Maurício Berger. Tá. Maurício Berger. Tá. E aí colocaram um vídeo, porque toda a programação era filmada e transmitida ao vivo, né, para a internet. Colocaram o vídeo da última tradução que eu fiz no programa de encerramento, que eu fazia sempre uma tradução. Né? Enfim, engraçado que eu me emocionei muito mais na hora de fazer essa tradução do que propriamente, quando eu digo me emocionei mais, a minha voz embargou, muito mais embargada, né? Embargou, a palavra é essa. A minha voz passei muito mais emoção na voz na hora da tradução do que propriamente na despedida da rádio. Porque eu estava fazendo a tradução de uma música... Eu estava lá nesse dia. Eu estava fazendo a tradução de uma música chamada Baby. Baby, o americano se refere a uma pessoa, tipo, amor, baby, né? Ele chama, amor, pega não sei o que, baby. Então ele chama de baby, né? Mas ele fala sobre uma pessoa que partiu, uma pessoa que não está mais perto dele, uma pessoa que está fazendo uma falta enorme para ele. E eu falei exatamente isso, que eu estava fazendo essa tradução, colocando a Nativa como essa pessoa que está indo embora e que vai fazer uma falta danada, que vai ficar na lembrança como algo extremamente especial, carinhoso na minha vida, na vida de muitas pessoas. Bem no momento. E foi eu estou recebendo uma turma isso tão legal, das pessoas agora. Né? Você, Marco Antônio Rodrigues, né? Aquela turma toda que estava lá, a Moniquinha Venerável, que está sempre ouvindo a gente. Né? Exatamente. Uma turma, nós éramos 9 profissionais, 9 comunicadores. E uma rádio de primeiro. Denise Bender, abraço para Denise.
Né? Pois é, o pessoal da produção, enfim, da programação. E fazia promoções na cidade, Sim, né? sim, com certeza. Marcou época, uma pena mesmo, foi, né? Foi muito marcante na vida de... Eu falo sempre, porque afinal de contas, 15 anos você fica exatamente. no lugar, Como a gente pode lembrar, eu e Davi, né? Podemos lembrar. Olha, eu fui da Globo Antiga, né? Outro dia eu estava sabendo, o Sérgio Solon Santos fez uma crônica do Rádio de Verdade, um abraço para ele, no Rádio de Verdade, que retransmite eventualmente este programa. Eu queria também dizer, olha, eu estou aqui com o site da Rede Mais Esportes. Samir, se puder dar uma checada aqui, você vai ver no rodapé, próximo programa Fernando Sérgio. Se você está pegando o nosso programa agora, logo mais às 11 horas, na Rede Mais Esportes, instala o aplicativo, que é bem pouquinho, não vai gastar muito da tua memória não, no celular, e você vai ver este programa, vai ouvir e ver este programa, né, na Rede Mais Esportes. Então é aquela história, então você está falando da Nativa, que a gente vivenciou, né? Até a Tupi, que a gente vivenciou com o Alfredo Raimundo, com o Ricardo Henrique, que já mudou tudo, né? Não que seja melhor ou pior, são momentos diferentes. Né? Então a Manchete, na época da Block, eu me lembro, eu tinha saído da Globo, fui para a Block Editores, onde havia a Rádio Manchete, a TV Manchete, né? Que era uma graça, né? Os estúdios. Foi uma empresa que marcou época, né, Fernando? Marcou época, chegou a terceiro, quarto lugar. Já que se você me permite, vou lembrar um detalhe sobre a Manchete, porque sempre, naquele momento, sempre era uma voz corrente que a televisão tinha que ser uma coisa popular. A televisão é um meio de comunicação popular, etc. E eles entraram com um padrão de qualidade. E a Manchete veio com uma proposta exatamente de fazer uma televisão de qualidade. E foi pela primeira vez. Que mudou, inclusive, as novelas, né? A partir do Pantanal. Né? Aquelas imagens lindas, né? E se colocou bom gosto, qualidade numa programação de televisão. Foi um espetáculo. Eu tive a oportunidade, há um tempo atrás, de estar na UERJ, numa palestra sobre comunicação, e eu não me lembro agora, me perdoe, o professor, o historiador que falou sobre a história, falando sobre a televisão, rádio, meio de comunicação, a história recente desse país, e ele citou isso, ele colocou a importância que a Rede Manchete de televisão teve para a televisão brasileira, porque aumentou, melhorou o nível das produções brasileiras, começando por Pantanal, Japão, a própria rádio, né? Você estava lá, o J. Bud, o Ivan Borg, esses dois já estão no céu, né, com o Papai do Céu, né? Eu, o Canásio, o Gersi Suete. Fernando, nós pegamos uma rádio que estava em 13º ou 14º lugar. Jogamos para terceiro lugar. Foi para terceiro lugar. E uma rádio de 20 kW. Quer dizer, as outras, a Mundial tinha 50 kW na antena, a Globo tinha 100 kW na antena, né? Então foi um trabalho muito bonito. Agora, o maior gafe que eu já cometi foi no primeiro dia que eu fiz de 6 às 9 da manhã e de 9 ao meio-dia ia o Canásio, né? Então eu cheguei, quando eu entrei no corredor, eu vi a Xuxa. Aí eu cheguei para ela, como você é a Xuxa? Eu sou assim, estava em início de carreira e tal. Então vem cá ser entrevistado no meu programa. Muito prazer. Pegou, voltou e foi embora. Daí a pouco chegou 9 horas o Canásio. Cadê minha entrevistada da Xuxa? Eu já tinha entrevistado. Ladrão. O Canásio não tive a intenção, mas que foi. Né? E teve uma outra passagem lá, graciosa. Hoje está bem morado o negócio aqui, né? Tinha um cantor que era uma pessoa muito baita de um cantor, não sei nem se eu devo dizer o nome, mas que era meio exibicionista. Eu gostava, todo cantor de um modo geral gosta de aparecer, mas esse gostava de aparecer um pouquinho mais. O Nelson Gonçalves, que também já está com o Papai do Céu. Então acontece que o Nelson tinha botado uma... Bom, um dia eu vou contar o que houve. Aí acabou o programa de 6 às 9 e a gente ficava lá, até para almoçar até meio-dia, aquele almoço maravilhoso que tinha na Manchete. À beira da piscina, né? Com a cadela do Adolfo Bloch, a Manchetinha também almoçando, né? Uma beleza. A gente roubando sobremesa. O amigo tirava a sobremesa, botava na mesa, quando voltava a gente escondia a sobremesa. O cara, cadê minha sobremesa? Bom, mas isso é um outro caos. Aí, rapaz, o Nelson entrou com o comunicador
Canásio entrou dentro do estúdio e eu saí. Mas naquela época, o meu produtor estava brigando com a mulher dele. Vou preservar o nome. A primeira que acabou mesmo, esborou. Não é nenhum que está aqui, não. Então o resultado dele estava tão chateado que a mulher ligou para ele que ele saiu. E na época a gente saía e o produtor pegava as coisas e levava. Só que ele saiu para brigar com a mulher, esqueceu as coisas lá e eu esqueci também. Quando eu estava lá na ponta eu me lembrei, puxa, eu vou pegar, porque senão atrapalha o Canásio e tal. Quando eu volto, está o nosso dedicado Nelson Gonçalves com a bainha desembaiada, ou seja, ele tinha feito uma prótese peniana. Então o Canásio perguntou como é que é, ele mostrou. Que situação! Ainda bem que era rádio, né? Voltei. Aí depois veio o Canásio e me disse, o que houve? Não, entendi perfeitamente, só que eu não quis ficar para ver. Agora, isso era... Eu trabalhei lá na Manchete um curto período de tempo, na FM. Na Block, né? Na Block ainda. Não era bonitinho aquele estúdio? Uma gracinha. Pequenos, né? Tudo pequenininho. Tudo pequenininho. Os estúdios da FM, a parte de... Era bem pequeno. Era pequena, né? Mas eu trabalhei lá com... como é que eu vou... como é que é? GG, sei. GG não, peraí. GG não, GC não. É um que teve também na Patrulha da Cidade. Na Patrulha da Cidade. GG. GG. Mas eu não sei se eu estou confundindo os nomes, Sim. Porque ele também falou para mim que tinha a prótese. Quis mostrar, não? Não. Pode guardar, não quero isso não. Teve uma muito boa lá, já que estamos contando o caos, teve um com... Meu Deus, como é que é o nome daquele cara que está hoje na ESPN, sabe? Que trabalhou com a gente, baita locutor, por sinal. Mas que era meio... Eládio Sandoval. O Eládio, depois que ganhou uma fama, ficou meio blasé. Né? Hoje está cada vez menos isso, né? Né? Aqueles caras que não andam, desfilam, coisas desse nível. E o Eládio tinha ido para uma curta temporada na FM Manchete. Aí eu fiquei sabendo do fato, eu não vi o fato. E acontece que nós tínhamos um amigo que estava com a filha trabalhando, que era o Ronaldo Rosas, lá. É muito comum isso, né? Você bota a filha e tal, tá? E a menina bonita, então a menina entrou e o Eládio jogou uma palavrinha qualquer. A menina chegou lá e falou, papai, o papai subiu, deu uma porrada no Eládio. Dentro do estúdio. Situação, hein? Você achou isso assim? Né? É interessante, pô! Meu Deus do céu. Ô, Fernando, eu também queria me lembrar. Abraço, Ronaldo Rosa. Eu estou aqui me lembrando uma das passagens muito interessantes, aquele redator-chefe que você fez com o Bianchini. Não, Reinaldo Costa. Reinaldo Costa. Eu me lembro que aquilo é hilário. Eu nunca devia fazer no noticiário porque eu rio muito, né? Naquela época nós tínhamos fita cassete, né? O que tinha de fita cassete? Eu acho que ainda tem. Se você procurar na internet, acha. Tem ainda na internet. O dia que o locutor os dois riram, o outro estava bêbado. E é verdade. Eu tinha chegado na Rádio Globo naquela época, eu fazia Mundial, fazia 98 e fazia Rádio Globo, né? Era substituto lá de alguns comunicadores e fazia o redator-chefe de noite, de meia-noite a meia-noite e meia. E o Reinaldo... Você era só o comunicador residente. Residente, trabalhava pra cacete, né? Aí o Reinaldo Costa era, para mim, eu tinha uns 30 anos, o Reinaldo era um coroa, né? Uns 60 e tal, já até que linda a voz. Mas aquele dia eu cheguei, eu vinha do SBT, imagina, era residente mesmo, que eu fazia o telejornal do SBT às 7h30 e ia direto para a rádio na noite. Aí eu cheguei aquele hora, ô Reinaldo, tudo bem? Tudo bem. Aí eu achei estranho, falei, puxa, o cara fechado, né? Aí não quer muito papo, tudo bem. E aí o jornal era batido, a máquina, né? Em papel jornal, né? E aí eu fui pro noticiário, e é um noticiário dividido, né? Tem um editorial aqui, aí quando acaba a tua fala, tá lá, Reinaldo, aí o Reinaldo fala, e ele começou, quando ele começou a falar, eu falei, meu Deus do céu, o presidente estava inteiramente bêbado. E eu segurei até onde pude. Aí teve uma hora que não deu para segurar, eu vi assim, e aquilo com aquele reverb,
Né? Meu Deus do céu. E havia uma ordem de que o redator-chefe do Raul Brunini, que era o presidente lá do bagulho, que não podia cortar. Eu olhava, o Adelson, beijo, Adelson Alves, que chegava antes, o Adelson ria, que eu só via o bumbum do Adelson assim debaixo da mesa, de tanto rir. E o Alfredo, tadinho, que estava na mesa também, saiu fora, ficou nervoso. A gente conseguiu completar, foi um noticiário lamentável. Quando acabou de acontecer o noticiário, o telefone para mim era o Raul Brunini. Eu não posso dizer aqui as palavras que eu ouvi, carinhosas do Raul Brunini, com relação ao Reinaldo. Você ainda tentou, até me eximiu. E aí suspendeu o Reinaldo, parece que 3 dias, uma coisa assim e tal. Mas eu só para contextualizar, né, é que naquele dia tinha tido uma transmissão esportiva. Sim. E o Reinaldo, em vez de ficou lá na rádio, não, desceu com os amigos, encontrou pessoas que ele não via há muito tempo. E ficaram no bar tomando. Ficaram mamando. E aí, porque ele tinha gostava de um uísque. Tinha que fazer o redator-chefe à meia-noite e tinha jornada. Ele era casado com a Franca Fenati, uma cantora italiana. Ele tinha um luxo na época, ele morava muito bem em Copacabana, numa época que não havia Netflix, não havia nada disso. Então ele tinha 90 filmes. Tudo em cassete. VHS, né? VHS. É verdade. Mas eu passei por uma situação. Contei isso no. Eu fiz um programa de entrevista que um colega nosso de rádio, o Fabiano, que está na JBFM, José Nilson Fabiano, ele tem um quadro no YouTube chamado Olha Quem Está Falando. E ele entrevista comunicadores, pessoas que normalmente só aparecem com a voz, né? E aí tem a oportunidade das pessoas conhecerem a imagem. E tal. E o entrevistado dele vai lá para contar sobre a sua carreira e tal. E eu estava contando, ele tem um quadro num determinado ponto da entrevista que é microfone aberto. É aquela coisa que... Bacana. Ou você esqueceu o microfone aberto e falou alguma besteira, ou alguma coisa curiosa. Né? E eu contei que eu colocava... Os ouvintes, sempre já falei aqui, são pessoas muito carinhosas, pessoas muito especiais, pessoas que dão um combustível para a gente tocar nosso programa pelo carinho, pela maneira que eles tratam a gente, porque... Uma exceção ou outra que pode não gostar de um negócio que às vezes se exalta, ninguém também é obrigado a gostar de tudo que a gente faz, mas não precisa se exaltar, não precisa virar inimigo por causa disso. Mas os ouvintes são muito especiais, só que tem sempre aquele gaiato que resolve pegar a gente pelo pé, né? Tem. E um dia eu, na Rádio 98 FM, colocando no ar um ouvinte, eu bati um papo informal e tal, e no final... Eu sabia as músicas que eu ia tocar, e eu antes de entrar no ar perguntava ao ouvinte: fulano, eu vou tocar tal, tal e tal, você gostaria de oferecer uma dessas músicas para alguém? Ah, sim, pode ser o Elimar Santos. Aí eu pegava do Elimar, botava no ponto, e quando terminava a entrevista dizia: bom, agora eu vou tocar Elimar Santos, você quer oferecer para alguém e tal? E aí perguntava, o cara oferecia, e você quer mandar abraço, beijo para alguém? Aí ele começou: quero mandar um abraço não sei quem, um beijo para não sei quem, eu dei um beijo no seu... filho da... Quando ele o filho da, eu consegui cortar. Mas a história é que eu estava com 2 colegas dentro do estúdio que tinham ido lá para eu fazer um negócio para eles. E eles... eu, quando passei por essa situação, foi a primeira vez que isso aconteceu na minha carreira. Aí eu fiquei chapado. A minha cara deve ter sido alguma coisa de... que isso? Eu falei alguma coisa assim. Que isso? Não precisava. Por que um negócio desse? E quando eu olho pro lado, meus amigos estão deitados no chão, de rir, rindo que nem um louco da minha situação. E depois ficaram rindo da maneira com que eu agi. Porque outras pessoas diriam: que negócio é esse? Que levavam na brincadeira e tal. Mas agora, não, eu fiquei chapado. Imagina vocês, tirem as crianças da sala. Tirem as crianças da sala. O primeiro Globo no Ar que eu fui ler na Rádio Globo, né, quando eu entrei lá nos idos de 76, era o Globo no Ar de 11 horas da noite. De 11 horas, se não me falha, depois vinha o redator, e eu faria também o redator com o Bianchini.
Então, quando eu entrei, eu conheci o Paulinho Cupiludo, que era uma figura fantástica, gente boa demais, e falei, poxa, outro italiano, não era italiano. Quando eu fiz o noticiário, que eu olho assim, já tinha uma cabine pequena de vidro, quando eu olho aquela exibição maravilhosa no vidro, e entendi o porquê do apelido. E eu me segurei, aquilo era não se faz, né? O cara chegando numa Globo, sistema Globo de rádio, eu consegui me segurar porque era um noticiário pequeno. Um colega nosso me contou uma também, de aquela coisa das 6 horas da Ave Maria, né? Então, um colega dele sempre... antigamente a gente botava o disco no isso, ponto, no né? ponto, era início e voltava, vinil, né? Vinil e tal. E aí quando você apertava o interruptor, ele girava e a música entrava no ar, tal, era o tempo certinho. E aí o cara entrava dentro do estúdio, e aí, tudo bem, beleza? A primeira coisa que ele fazia era tirar o disco do ponto. Aí você ficava perdido com a música que entrava. Então te desarmava, adorava fazer esse tipo de brincadeira. Aí um dia o cara, às 6 horas da tarde, fazendo Ave Maria. Aqueles estúdios que era técnica de um lado e aquela cabine do outro, mas na época o locutor já operava, então a cabine ficava vazia. Aí o cara tá lá operando e preparando o microfone, o cidadão entra do outro lado e tira a roupa dentro da cabine. Que isso? Fica se mostrando pro cara na hora da Ave Maria. É muita descontração, né? Você imagina a situação. Meu Deus do céu, você não pode rir, você tem negócio de... Um momento sério. Nós conhecemos aqui, contou aqui, assumiu o Eliseu, um abraço pro Eliseu, né, que é um baita locutor, né? Que ele veio de uma noitada, sei lá, ou choveu, não me lembro o que era, lembra disso? Contou agora, semana passada, lá no sul, era garoto ainda e tal, e a roupa estava toda molhada. E ele ia dormir lá porque ia acordar, tinha uma missa depois, na TV. Aí o cara falou, não faça uma coisa, você não pode ficar com isso aí, você vai ficar doente, pô. É o seguinte, você tira a roupa, vai para trás lá da rotunda da televisão, você tira a roupa e eu seco atrás do como é que chama? Da geladeira. Não é a geladeira, não. É essas coisas que tem aí para se cair a luz, o gerador, que aquilo é quem fala, tá bom, ele dormiu e tal, na pouco ele estava vendo um vozerinho, olha, ele nu, e os carolas tudo chegando para missa, o padre, não sei o que e tal. A sorte dele foi que isso aconteceu no sul. Passou um dos caras, fulano, vem cá, o que é isso e tal. Aí o cara foi lá e tal, e esvaziou tudo, trouxe a roupa e ele vestiu. Quer dizer, é um negócio doido. Imagina se ele abre Essas histórias do rádio são deliciosas. São deliciosas. Eu tenho uma que é para fechar até o programa, uma pena mesmo. Mas eu tenho uma que eu sempre eu mesmo não aguento de rir. Eu era muito menino, tinha 18 anos, comecei a trabalhar no rádio com 16 e mais ou menos 17, 18 anos, havia uma rádio em Juiz de Fora chamada Rádio Difusora, que seria o equivalente a FM. Eu tocava música e a industrial era, digamos assim, a Globona, a Manchete, AM, né? AM e tal. E na época não havia o FM, era tudo AM, mas a difusora era a rádio musical, digamos, a rádio garoto e tal, né? Só que a difusora, às 6 horas da tarde, havia a oração, a Ave Maria. E a Ave Maria com o padre Newton Pimenta. Eu era o locutor da Ave Maria. E o anjo do Senhor anunciou a Maria e ela foi concebida pelo Espírito Santo e papapá. O padre era muito delicado. Então o padre era assim, ele não andava, ele desfilava, né? Ele era, olha, Fernando Sérgio, é um prazer estar aqui com você mais uma vez e vamos agora rezar Ave Maria para todos aqueles que estão me ouvindo. Às vezes ele desafinava com a voz, mas era uma figura doce, de 65 anos mais ou menos, né? E ele era tão acarinhado que o dono da TV, Dr. Sérgio Mendes, de saudosa memória, esperava acabar a Ave para devidamente metê-lo, por assim dizer, na caminhonete da rádio, entendeu? Juntamente com o Sebastião Dias, que era o cara que dirigia, motorista, e levá-lo ao morro onde ele morava, ou seja, ele morava na Academia de Comércio, onde tem uma universidade hoje, colégio e tal, mas era um morro lá em cima.
Então ia levá-lo lá, para depois ir para casa. Naquele dia, quando acabou a oração e tal, o doutor Sérgio, por qualquer motivo, deve ter se atrasado. Fernando Sérgio, estou com vontade de ir no banheiro. Onde é que fica o banheiro? Eu falei, só você pode ir ali e tal. E ele foi ao banheiro. E a gente tinha um palanquinho que ficava em cima do estúdio, né? E de repente chega o doutor Sérgio, que era uma figura de terno e gravata, um homem dos seus 60 anos, mas que ele era meio besteirento. Aí ele chegou assim, botou a mão na cintura e falou, Fernando, pô não, cadê aquele viado daquele padre? E o padre estava aqui, ó, debaixo do braço dele. O padre, eu estou aqui, doutor Sérgio. Aí ele vira para o padre e diz assim, excelência reverendíssima, o que seria da minha vida sem a sua? Meu Deus do céu, eu quero agradecer a cada um de vocês, né? Começando aqui pelo nosso Davi Teles, né? Davi, muito obrigado por ter vindo mais uma vez. Se quiser mandar algum abraço, algum alô, a Mariane Ramos, que é a sua esposa, né? Que eu tive a honra de conhecê-los, ainda sequer namorados eram. Né? E hoje. Foi você quem provocou a união. De uma certa forma foi. Eu conto essa história sempre. Davi entrou, né? Davi era muito bonitinho, não é isso que está aí agora, não. Nem eu sou o que está agora aqui, né? Naquela época éramos todos bonitinhos, né? Então Davi tinha cabelinho de anjinho, né? O cabelinho todo encaracolado e tal. Davi entrou para. E eu sempre fui fã do Davi, né? E do trabalho dele, da pessoa que é. E o Davi entrou e tal, leu o noticiário, a Mariana era minha produtora, lembra disso? Aí eu olhei para a Mariana, quando ele saiu, eu falei, Mariana, a moça que casar com esse rapaz vai ter um anjo de marido, uma coisa assim. E não sei o que houve, ela foi à luta e acabou que... Você soltou a sementinha ali, né? Já são 34 anos. 34 anos, estão aí, o Davizinho, né? Filho, enfim. E então, muito obrigado. Você quer mandar um abraço? Um abraço, Fernando, abraço para todos aí. Hoje eu achei o programa um astral muito legal, né? Muito legal. E vocês dois combinaram bem. A gente começa assim, depois sabe Deus como acaba. Lembrando as histórias do rádio. Sim, bacana. Foi um Vamos ver se a gente de repente faz isso sempre, né? Pelo menos para. Eu tenho muitas histórias, mas eu prefiro não revelar. Né? Eu prefiro não comentar. Algumas proibidas, outras nem tanto. Quase todas. Pois é, a última. Olha, gente, muito obrigado, Fernando, pela oportunidade de estar aqui. Deus quiser, terça-feira estaremos juntos, não é isso? Uma boa semana para os internautas. Um abraço para o William Laranja, que hoje não pôde vir, que teve que levar a mãezinha. Parece que é exame médico, coisa natural, e que teve a gentileza de me ligar. Então, Laranja, um abraço, grande sanitarista, né, nosso amigo querido, aqui é um titular também aqui das terças-feiras, né? E o nosso querido Maurício Berger, né, figura fantástica, dublador, né? Tem aquele seriado, né, daqueles dois irmãos dos Estados Unidos. Você faz o obreiro, né? O que é o corretor de o que quebra tudo. Não, corretor. O corretor. O irmão dele é o que quebra tudo. É o que quebra tudo. Exatamente. Exato. Mas é um prazer também, Fernando, uma alegria grande estar aqui com vocês, com o Davi, conhecer o Davi. E enfim, a gente teve esse papo super agradável, ou seja, começar o dia assim, né? Bem gostosa, contando história. De uma certa forma, a gente mata a saudade das rádios que trabalhamos. Sim, né? É verdade. É mais ou menos isso. E com uma coisa que eu acho fantástica, né? Que é mostrar os profissionais. Né? Em HD, né? Com simplicidade, porque é o que nos cabe. Né? Outro dia eu estava vendo aí o cenário do Voice Brasil, de Abacuá. Meu Deus do céu, tivéssemos nós, hein? Essa competência, né? Esse dinheiro todo, que é preciso muito dinheiro. Mas são maravilhosos. Né? E são maravilhosos mesmo. Então a gente não tem. Mas o Maurício, quer mandar algum abraço? Fica à vontade. Bom, mandar um abraço grande para todas as pessoas que, como eu falei há pouco, têm demonstrado um carinho muito grande por mim, pela minha profissão, pelos meus trabalhos, enfim, pelos elogios aos internautas. Eu já fiz propaganda do seu programa e falei... Obrigado, Maurício. Assistam. Aliás, eu vou solicitar a sua amizade para adicionar o Maurício Berger. Com certeza. E vice-versa. A gente vai falar sempre no Facebook. Muitas pessoas que tem sempre uma palavra carinhosa. A gente está precisando muito disso, né? Nesses momentos, essa época de política que está todo mundo se odiando por causa de diferenças políticas, bobagem. A gente tem mais que falar de amor e dar e receber para poder ter uma vida mais tranquila, mais gostosa. Então, bom dia a todos, boa semana a todos.
basicamente é isso. Eu queria lembrar, engraçado, eu quero agradecer inclusive a Saraiva, porque está no catálogo há 5 anos, né? Meu Deus do céu. Então, se você não leu, leia. É os 50 anos de comunicação do Fernando Sérgio. Foi um livro que foi lançado, se não me falha a memória, em 2014, acho que tem mais, 2014, não é? Então tem aqui, ó, tem fotos, né, da época, tem uma foto aqui, olha só, essa foto aqui, essa foto aqui tem, essa é histórica. Eu não sei se vai dar para você pegar aí, Samira. Essa daqui era o estúdio da Rádio Bandeirantes, quando ela se tornou Rádio Bandeirantes, quando a gente mudou de Rádio Guanabara para Rádio Bandeirantes. Não sei se está dando para ver aí. Está dando? Acho que talvez dê, porque ali tem um delay, mas eu estou vendo lá na outra, não, na outra eu não estou vendo nada. Está chegando, está chegando. Chegou? Deve ter chegado. Chegou, deu para perceber. E essa figura aqui, ó, deixa eu ver se eu mostro aqui, cadê eu? Desculpa, essa figura aqui, ó, entendeu? Aqui no meio dessa fotinho aí, sou eu, por incrível que pareça, com cabelo. A capa do livro já mostra você com bastante cabelo. É verdade, Mas essas coisas acontecem, e se você está um pouco chocado com a minha aparência de hoje, não se esqueça que o teu futuro te espera. Gente, um abraço. Você tem uma época que você cresce. No meu caso, não deu muito certo isso não. Agora, com a idade, você alarga. Olha, um abraço. Fique tranquilo. Seu dia vai chegar. Seu dia vai chegar, se você tiver sorte. Olha, gente, um abraço, foi muito bom o programa do dia de hoje. Se Deus quiser, amanhã nós estaremos aqui, às 8 horas da manhã, nós teremos aqui meus parceiros de música, sabia? Eu virei compositor, já estou com diploma e tudo. A nossa querida Márcia Miranda e o cantor Mário José. Né? E a gente está atacando, quer dizer, não quer dizer muito longe dos tradicionais, né? Paulinho Rezende, né? Debete, né? Carlos Cola, mas podemos, a gente, né? Faz algumas coisas aí. Então, um abraço, vamos ter essa turma aqui boa e eu convido você a participar. Às 11 horas, na Rede Mais Esportes, o nosso programa estará no ar. Você que curte a Rede Mais Esportes em toda a Baixada Fluminense, muito obrigado pela audiência. Rede Mais Esportes, que é presidida pelo nosso querido Michel Menai, né? Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Namastê.